Eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Saúdo também os nossos irmãos internautas com a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Hoje estou a ver aqui algumas caras novas, conforme o nosso querido co-pastor Wanderson disse muito bem. Algumas que já não via há alguns tempos, sejam muito bem-vindos. Também a ver algumas outras que nunca, creio eu, nunca estiveram aqui no nosso meio, mas sintam-se muito à vontade. Esta é a casa do Senhor, esta é a casa de Deus, é a casa onde com certeza Deus sempre tem algo para te oferecer. Na casa de Deus sempre tem algo de novo, irmãos, porque o Senhor Jesus, eu tenho certeza que nunca despedirá ninguém da sua casa de mãos vazias. O Senhor, Ele pretende sempre fazer algo diferente, algo que venha a impactar a sua vida de forma extraordinária. Sempre quando algum irmão ou alguma irmã ministra a palavra de Deus, sempre tem acontecido aqui coisas que vão muito além da nossa compreensão humana. Quando uma alma ela aceita a Jesus, ou quando uma alma ela se reconcilia, ou quando uma pessoa se sente preenchida na totalidade da presença do Senhor, é porque o Senhor, Ele está a mover o seu Santo Espírito para preencher, para colmatar essa tua necessidade. Meus queridos, abramos nesta noite a nossa Bíblia, o nosso manual, aquele que direciona as nossas vidas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 3 até ao 9. Fica atento nesta noite. Eu iria pedir, nunca fiz este pedido, também não tem sido necessário, não converse com o seu irmão, sinta a palavra de Deus, ela discorrer na sua mente e na sua alma, e se a palavra ela não falar consigo, com certeza com algum irmão ela irá falar, mas se alguém estiver a conversar, ou se alguém estiver menos atento à palavra do Senhor, vai tirar a atenção daqueles que precisam efetivamente de sair daqui preenchidos. E ser preenchidos é sentir a palavra de Deus no seu coração arder. Meus queridos, quem abriu, diga amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 13 e seguintes. Quem abriu, diga amém. A igreja hoje está repleta para a honra e glória do Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor Espírito Santo irá falar ao seu coração, ao nosso coração. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe à mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo um réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre. O pai de Públio, Paulo, foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados.
os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Até aqui, irmãos. Meus queridos e amados irmãos, igreja noiva do Cordeiro, a palavra do Senhor, ela nos fala no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, e ela nos fala de um homem, Paulo, um homem, como todos nós aqui sabemos, que um dia teve um encontro com o Senhor Jesus. Um homem que a caminho de Damasco, ele teve um encontro com o Senhor Jesus, onde um dia o Senhor Jesus, por causa da perseguição que este homem e o seu exército ele fazia, o pequeno exército ele fazia aos filhos de Deus, o Senhor Jesus um dia vai lhe dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? E este homem, ao ter um encontro com o Senhor, ele vai se entregar de uma forma poderosa, de uma forma grandiosa ao nosso Senhor Jesus. Ele vai se entregar ao reino do Senhor de uma forma que muitos desejariam aqui neste lugar um dia vir a ter com o Senhor. Porque este homem começa a ter um amor tão profundo com o Senhor, um amor tão profundo pela palavra de Deus, que ele começa, em qualquer lugar onde ele vá, em qualquer lugar onde ele estivesse, ele começa a pregar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Ele começa a pregar a morte e a ressurreição até para o sumo sacerdote, para os sacerdotes, para os saduceus, para os fariseus, para aqueles que muitos pregavam, mas não pregavam o verdadeiro evangelho. E este homem, ele começa a pregar, e quando ele pregava, irmãos, a verdadeira palavra do Senhor, quando ele pregava a verdadeira intimidade que ele tinha com o Senhor Jesus, quando ele pregava a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, muitos se revoltavam contra ele, muitos se levantavam contra ele, e muitos o queriam prender, e muitos o queriam matar. Mas saiba de uma coisa, irmãos, ainda nos dias de hoje, aqueles que pregam a verdadeira palavra, aqueles que pregam a morte e a ressurreição de Jesus, não pense que é diferente dos tempos de Paulo, porque aqueles que pregam a verdadeira palavra, aqueles que se entregam pela verdadeira palavra, aqueles que se entregam e pregam a morte e a ressurreição de Cristo, ainda hoje são perseguidos, porque é assim, irmãos, pregar a verdadeira palavra de Cristo não é fácil, mas pregar a verdadeira palavra de Cristo é difícil para aqueles que têm os ouvidos agravados, os olhos cegos, aqueles que não querem sentir a verdadeira presença do Senhor. Esses sim se levantam contra a sua palavra. E naquele tempo era da mesma forma, irmãos. Quando Paulo ele pregava, quando Paulo ele começava a pregar, quando Paulo ele se levantava para pregar a palavra, mesmo no sinédrio, nas ruas, quem sabe nos desertos ou em cima de próprios barcos, quando ele pregava, irmãos, muitos se levantavam. E Paulo, quando ele pregava a palavra do Senhor Jesus, irmãos, um dia se levantaram contra ele os saduceus e os fariseus. E quando um dia se levantaram contra ele, foi para o prender, foi para o julgar sem causa, e para esse julgamento sem causa seria para, a partir daí, o poderem matar, assassinar este homem. Mas este homem, quando vê que estava a ser julgado sem causa, julgado para que viesse ao óbito, ele sendo cidadão romano de nascença, ele apela para Roma. E nós agora podemos ver que este homem, mesmo sendo um filho de Deus agora,
porque ele aceitará Jesus, porque ele pregava com veemência, porque ele pregava com amor, porque ele pregava com autoridade, porque ele pregava com ousadia, porque este homem não só pregava para os judeus, mas agora este homem, ele vai pregar para os gentios, irmãos, e este homem começa a pregar o amor para aqueles que nunca pensariam que seriam alcançados. Este homem agora começa a pregar a Jesus, a sua ressurreição, para aqueles aos quais também havia promessa, que está descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a quantos Deus nosso Senhor chamar. Esta palavra agora começava a ser pregada com ousadia, e este homem vai apelar agora para Roma, e nós vamos ver, irmãos, no capítulo 27, vamos ver que este homem agora preso, ele vai ser levado em uma jornada. Este homem vai ser levado em direção a Roma, e ele vai entrar agora em um navio, preso com outros prisioneiros. A Bíblia não nos fala do que os outros prisioneiros tinham sido acusados, se por justa causa ou não, mas estavam ali presos. Vai ser levado agora por um general romano, com mais vários outros soldados, ou seja, ao todo naquele navio estariam 276 homens ali naquele lugar, que iriam empreender agora uma viagem em direção a Roma. Uma coisa é certa, irmãos, eles sabiam que iam ser direcionados para Roma. Eles sabiam que aquela viagem iria ser empreendida, iria ser direcionada à cidade de Roma, para que Paulo fosse ali julgado por o rei, para que Paulo fosse ali julgado ali naquela cidade. Mas uma coisa é certa, eles não sabiam como iria decorrer a viagem, eles não sabiam o que iria acontecer durante a viagem. Muitos dos que estamos aqui, irmãos, Deus até nos pode ter mostrado para onde você vai, para a cidade onde você irá, para o país para onde você irá, para o sítio onde você irá, mas Ele ainda não te disse que essa jornada, ela não vai ser fácil. Essa jornada, tal qual a jornada de Paulo, ele iria empreender. Essa jornada, Deus ainda não falou contigo como irá decorrer essa jornada, como irá decorrer essa caminhada, como irá decorrer essa viagem. Meus queridos e amados irmãos, muitos de nós que estamos aqui aceitamos a Cristo, aceitamos ao Senhor Jesus, acreditamos na cruz, acreditamos no sangue derramado do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, mas Deus nunca te disse que essa viagem ela iria ser fácil. Deus nunca te disse que essa viagem ela não iria ter altos e baixos. Deus, ele nunca te disse que essa viagem que tu estás a empreender rumo a um novo céu e uma nova terra, essa viagem não iria ser atribulada, essa viagem não iria ter desertos, essa viagem não iria ter espinhos. Jesus nunca te prometeu que essa viagem, durante o percurso dessa viagem, não iria haver tempestades. Jesus nunca te disse que durante essa viagem tu não irias derramar lágrimas. Jesus nunca te disse que durante essa viagem muitos te iriam abandonar. Jesus nunca te disse que durante essa viagem iria ser complicado, difícil, porque o Senhor, Ele só te disse, só te prometeu um novo céu e uma nova terra, mas Ele sabe que para te levar a esse lugar, tu tens que percorrer o teu caminho, tu tens que percorrer a tua caminhada, tu tens que percorrer a tua caminhada com o Senhor Jesus. Irmãos, Paulo vai ser agora levado em cadeias
naquela jornada. No capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, nos diz que agora aqueles homens iriam partir para Roma. Aqueles homens iriam ser advertidos por Paulo, que muitos iriam ignorar o seu conselho, que haveria uma grande tempestade no mar Adriático, que muitos irmãos, que Paulo ainda iria aconselhar aqueles homens. Mas nós sabemos, irmãos queridos e amados, que no percurso do capítulo 27, onde Paulo é levado em direção a Roma, muitas situações elas vão acontecer. Os perigos que agora iriam ocorrer para os homens seriam oportunidades para Deus. Os perigos que aqueles homens agora iriam sentir na sua carne, iriam sentir na sua mente e na sua alma, esses perigos, esse medo que iria surgir no meio de todos aqueles homens, seria uma oportunidade única para Deus. Muitos perigos que tu passas, muitas dificuldades que tu passas, irmãos, quem sabe na tua casa, quem sabe no teu lar, qual foi, irmão, o perigo que se colocou à tua frente, qual foi a dificuldade que se levantou no meio da tua viagem. Saiba de uma coisa, essa dificuldade, esse perigo que se vai colocar à tua frente durante a caminhada para um novo céu e uma nova terra, é uma oportunidade para Deus te levar a conhecer a Ele, para Deus te levar a conhecer a Ele na intimidade, para que tu venhas a conhecer na intimidade. Talvez nesta noite tu chegaste aqui e ainda não conhecias o nosso Deus na intimidade, mas Deus manda-te dizer que essa viagem, ela não vai ser para a tua morte. Essa viagem, ela tem uma finalidade. Essa viagem, ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim. Ele quer te levar para um lugar diferente. Ele quer te levar, irmãos, a conhecer a sua palavra na intimidade. Ele quer te levar a conhecer um novo percurso da tua existência. Ele quer te levar mais fundo, onde tu pensavas que não conseguias suportar, mas Deus vai te levantar desse monturo. Deus vai te levantar dessa dificuldade. Deus vai te erguer nesta noite. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo. E Paulo, meus queridos e amados irmãos, Paulo, um homem experiente, o sacerdote que estava ali, naquele lugar, naquele barco, ao ver os ventos a se levantarem, ao ver a tempestade a se erguer, tempestade que se chamava Aquilão, que é ventos contrários que deram sobre o barco, e aquele barco tornou-se como que é nada dentro daquele mar. E quando Paulo agora vai olhar para o mar, vai olhar para o tempo, conhecendo Ele, o nosso Deus, conhecendo Ele, os desígnios do que Deus queria fazer ali naquele lugar, porque por causa daquelas 276 almas que se encontravam dentro daquele barco, irmãos, Ele vai agora advertir a tripulação, Ele vai advertir o comandante, Ele vai advertir o dono do barco, Ele vai advertir os soldados aos quais Ele estava ali em cadeias, e vai advertir aqueles homens. Mas, meus irmãos, ninguém acreditou no homem de Deus. Porque, irmãos, que muitas das vezes o pastor te avisa, que muitas das vezes
pastor, Ele te adverte das dificuldades que vão surgir por te afastares do caminho do Senhor, por te afastares da sua palavra, por não vires para a oração, por não vires buscar ao Senhor, por não te entregares mais a Deus. Porque é que aqueles homens, eles não ouviram o conselho do Paulo? Sabem, irmãos, nos tempos de hoje é a mesma coisa. Muitas das vezes o sacerdote fala, o evangelista fala, o presbítero fala através da sua palavra, ensina até no culto de ensino ou no EBT, mas ninguém quer saber da palavra de Deus. É mais fácil muitas vezes continuar a seguir no erro, é mais fácil afundar nas águas, é mais fácil entrar na tempestade, é mais fácil não parar e buscar a casa do Senhor. Saiba de uma coisa, hoje é dia de parar, é dia de refletir, é dia de pensar. Vamos para a casa de Deus para sermos abençoados. Santo de Deus. E nós agora vimos que muitos ignoraram o conselho de Paulo. Muitos irmãos ignoraram o seu conselho. Muitos quem? Os soldados aos quais Paulo ele estava confiado, o capitão do barco, os marinheiros. Ninguém quis saber do que Paulo estava a falar. Eles pensaram humanamente. Paulo estava em uma visão diferenciada. Paulo estava em uma visão espiritual. Enquanto aqueles marinheiros eles olhavam para as águas que estavam traiçoeiras, onde os ventos parecia que nada ia acontecer, quando olhavam para o mar e o mar ainda não estava muito revolto, Paulo olhava para o céu e Deus lhe explicava: aquele caminho ao qual vocês vão passar, vai se levantar uma tempestade. Irmãos, mas muitas das vezes as tempestades, elas são permitidas por Deus. A tempestade que se levanta muitas das vezes em nossa vida, ela é permissão de Deus. Quando uma tempestade ela se levantar na tua vida, é porque algo de maior vai surgir para ti. Quando uma tempestade ela se levantar na tua vida, é porque Deus tem um propósito para a tua família. Quando uma tempestade se levantar na tua vida, é porque Deus quer transformar o teu ministério de uma forma avassaladora. É porque quando tu um dia ergueres a tua voz, quando levantares a tua voz, as multidões aceitarão a Jesus. É para que quando colocares os teus pés, a terra será dada por possessão àqueles que assim forem usados. Irmãos, tempestades, eu já disse, não são para a morte. Tempestades são para provar até onde vai a tua intimidade com o Senhor. Até onde vai o teu amor, se o vais largar ou não, se o vais deixar ou não. Tempestades, irmãos, elas surgem para nos testar. Elas surgem no tempo do desespero, no tempo do desânimo, para que nós venhamos a retirar lições valiosas da vida. Para que nós venhamos a retirar as lições valiosas que extraímos no tempo da dificuldade. Quantas vezes, irmãos, temos que passar pela tempestade para perceber que erramos, para percebermos que o caminho não era aquele que o Senhor queria que nós seguíssemos. Mas também existem tempestades para que o Senhor, Ele coloca à nossa frente, para que Ele diga assim: agora extrai o melhor dessa tua dificuldade, agora extrai o melhor desse desespero que tu tinhas em teu coração e aplica naquele teu irmão que está em sofrimento, aplica na vida daquele que está ali angustiado, aplica na vida daquele que está quase moribundo e destruído. Meus irmãos, a nossa dificuldade, o nosso desespero, ele serve como testemunho para muitos serem salvos, para muitos serem levados a Cristo, para muitos serem levados ao altar, para muitos serem trazidos aqui a este lugar, irmãos.
A tua dificuldade, irmão e irmã, ela serve para resgatar, ela serve para trazer à existência as multidões que se encontram moribundas, angustiadas, maltratadas, multidões que se encontram em dificuldades, homens e mulheres que se encontram doentes, quem sabe nas suas casas, homens e mulheres que se encontram em muitas igrejas, irmãos, sem esperança, sem saber o que vai acontecer no dia da manhã, sem saber que a viagem é o céu e a terra, mas não sabe, não tem planos para o futuro, não sabe o que vai acontecer amanhã, quanto mais daqui a uma semana, não sabe o que vai acontecer daqui a um mês, quanto mais daqui a 2 anos. O povo, muito do povo que se encontra na casa de Deus, irmãos, se encontra sem direção, se encontra sem esperança, irmãos. Sabem porquê? Porque deixaram de orar, deixaram de jejuar, deixaram de ler a palavra do Senhor, deixaram de buscar a verdadeira palavra que cura, que salva, que resgata, que traz para a casa do Senhor a salvação. As multidões, irmãos, deixaram de querer aprender. Muitos entram dentro dos cultos à espera que o culto termine logo de seguida, mas não, o culto tem um princípio, tem um meio e tem um fim. O culto, irmãos, para Deus é nós cultuarmos sempre, constantemente, em direção a um novo caminho, a uma nova direção que é o céu e a terra. Meus irmãos, vocês fiquem atentos com a palavra do Senhor nesta noite. Esta palavra, irmãos, talvez não esteja a falar contigo, mas está a falar com muitos aqui neste lugar. Existe aqui muita gente no nosso meio em dificuldade, existe muita gente que adentrou aqui neste lugar, que vem à procura de uma palavra, que quer algo diferente para a sua vida, que quer ser curado, quer ser bem tratado, quer ser amado, quer sair daqui preenchido, cheio do Espírito Santo. Oh Senhor, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Nós olhamos agora para Paulo, que vai advertir, Paulo que vai agora, muitos eles não vão ouvir a palavra do Senhor. A tempestade, ela vai ser levantada. Paulo vai agora ver no meio daquela tempestade, no meio do barco revolto, ali no meio das ondas, ondas batiam de um lado e do outro do navio, e Paulo vai olhar para aquele lugar e pensou por momentos, quem sabe que iria morrer. Aquelas 276 almas, quem sabe pensaram que iriam morrer naquele momento, quem sabe pensaram que nunca mais iriam ver os seus familiares, nunca mais iriam ver os seus amigos, nunca mais iriam ver aqueles que os acarinharam, ou quem sabe eles iriam empreender negócios, quem sabe fazer algo para as suas próprias vidas. Mas eles pensaram, irmãos, que não saíram ali daquele lugar. Mas Paulo agora vai se levantar, primeiro advertiu, depois aconselhou e vai dizer: não se preocupem, um anjo me visitou e disse que nenhuma alma, irmãos, olhem para esta palavra, que nenhuma alma se perderia no meio deste barco, nenhuma alma se perderá no meio deste barco, nenhuma alma se perderá no meio deste santuário, nenhuma alma se perderá nesta terra, porque o Senhor é contigo. Nenhuma alma se perderá, irmãos. Se você se acreditar, nenhuma alma se perderá. Às vezes olhamos para o irmão e o julgamos. Oh meu Deus, por que julgar o irmão? Não julgue quem não deve ser julgado. Pastor, evangelista, presbítero, obreiro, seja qual for, não deve julgar ninguém. Devemos deixar Deus agir. É Deus é quem vai trazer para ele o conhecimento, a sabedoria que vem do Espírito Santo, o conhecimento que vem do Senhor Espírito Santo,
a faculdade mental para ele vir para a casa de Deus. É o Senhor Espírito Santo que o vai instruir a ele e vai dizer: é tempo de vires para a minha casa, é tempo de me aceitares, é tempo de te reconciliares, é tempo de te entregares. Quem sabe alguém entrou aqui neste lugar e que está a passar um mar revolto, que tem passado tanta tempestade, irmãos, tanta tempestade, mas tem ficado em silêncio, tem ficado calado. Quem sabe a sua alma se encontra tão angustiada, quase até à morte. Mas nesta noite Deus manda-te dizer: hoje é o teu dia. Hoje é dia de saíres dessa tempestade. Hoje é dia de saíres deste lugar, dessa tristeza, dessa angústia. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de recuperar a tua vida. Hoje é dia de recuperar o teu casamento. Hoje é dia de recuperar o teu ministério. Irmãos, dentro do barco começaram a jogar tudo fora. Tudo que era material começaram a jogar fora. A armação do barco jogaram, diz na Bíblia, com as suas próprias mãos. Os 276 homens naquele lugar jogaram a armação fora. Irmãos, por que é que tantas vezes estamos na casa de Deus e ainda não largamos o nosso passado? Por que é que tantas vezes estamos na casa de Deus e ainda não jogamos fora toda a impureza que está dentro do teu barco, que está dentro da tua casa, que está dentro do teu corpo? Quando tu aceitas a Cristo, tem que jogar tudo fora que não pertence a Deus. É uma oração que eu faço sempre ao Senhor: Senhor Espírito Santo, retira tudo de dentro de mim que não te pertence e me preenche na totalidade com o teu Santo Espírito, Pai. Faça a mesma oração. Retire toda a bagagem, retire tudo que não presta, deita fora, porque é dia de nos preenchermos com o Santo Espírito de Deus. É dia, irmãos, de nos entregarmos a Cristo. É dia, irmãos, de sabermos que Cristo é Ele que vai fazer morada em nós. Aqueles homens jogaram tudo fora. Conseguiram encontrar uma ilha chamada a Ilha de Malta. Não viam o sol, não viam a luz do dia e não se alimentavam há 14 dias. Talvez você já não veja a luz do sol, não consiga ver as estrelas, o brilhar das estrelas, porque o seu coração está tão aflito que não consegue enxergar o sol com a luminosidade que Deus Ele te deu. Talvez você, quando passa durante a noite, você olha para o céu e não consegue enxergar as estrelas que o Senhor colocou para tu apreciares. Talvez tu tenhas pão dentro da tua casa e não te consigas alimentar condignamente porque tens tanto problema que não consegues apreciar a beleza que Deus te colocou, não consegues apreciar o alimento que o Senhor te colocou na tua mesa. Mas mais uma vez, deste altar vai liberar uma palavra de bênção para a tua vida. A partir do dia de hoje, olharás para o sol de uma forma poderosa, porque Deus iluminará a tua vida. Olharás para as estrelas e Deus encaminhará o teu destino. Olharás para a tua mesa e comerás do pão com alegria, com amor, com temor, com tremor, porque quando comes o pão, estás a comer uma parte do seu corpo, estás a comer uma parte daquele que entregou a sua vida por nós, que entregou a sua vida por nós, irmãos. Oh Senhor Espírito Santo, olharás de uma forma diferente, irmãos. De uma forma diferente olharás a partir do dia de hoje. As palavras
que na grande maioria são liberadas do altar, é para abençoar a tua vida, é para que a tua vida ela possa ter um sentido diferente. Não te resignes àquilo que alguém disse que não aconteceria, porque vai acontecer. A bênção, ela já foi liberada do céu, mas para isso nós temos que ter a nossa fé em ação no reino do Senhor, para que o Senhor ele venha nos abençoar. Qual é a área que tu queres ser abençoado? Não peça só dinheiro, não peça nada disso. Peça algo de espiritual. As demais coisas, elas serão acrescentadas. Muitos colocam o dinheiro à frente da família. Muitos colocam o dinheiro à frente dos filhos, da saúde dos filhos. Muitos colocam o dinheiro à frente daquilo que é espiritual, do seu chamado espiritual. Não quer dizer que ter dinheiro é errado, não é errado. Homem de Deus tem que ser abençoado, mas primeiro peça algo do céu, algo do reino, e tudo virá em consequência da tua entrega ao Senhor, irmãos. Tudo. Quando tu te entregas, tudo virá em consequência da tua entrega a Deus. Estes homens agora vão encalhar. O navio ao qual eles iam vai encalhar. E eles agora vão sair na ilha de Malta. E eles vão sair ali naquele lugar, ali naquela ilha. E todos, irmãos, eles encontram a salvação naquela ilha. O mar pode ser revolto, o mar pode ser alto, a tempestade pode ser grande, o deserto pode parecer que não vai passar. Mas uma coisa eu te digo: aqueles que acreditam no Senhor, estejam em que mar estiverem, sempre encontrarão terra firme, sempre encontrarão uma terra que mana leite e mel. Sempre Deus te vai encaminhar para um lugar onde tem palavra. Sempre Deus te vai encaminhar para um lugar onde o mel é abundante, onde a terra é farta, onde aquilo que tu plantares será suficiente e mais do que abundante para comeres na tua casa e para repartires por aqueles que tanto precisam. Onde Deus te vir a sofrer, se tu acreditares em Deus, sempre Deus te encaminhará para uma terra diferenciada. Talvez você até agora não tenha encontrado a igreja que você tanto desejava, mas esta igreja não é só uma igreja, é casa do Senhor, é casa onde tem pão, é casa onde tem água, é casa onde o Senhor te vai sustentar, não só num dia, não só ao domingo, mas Ele vai te sustentar todos os dias da semana, durante 7 dias, 365 dias por ano, ano após ano, até tu estar farto, até tu estar saciado, até os teus celeiros serem cheios, transbordantes, recalcantes, até Deus te entregar tudo aquilo que tu jamais imaginarias que Deus iria te entregar. Oh Espírito Santo. Quando eles agora chegam ali àquele lugar, àquela ilha, todos molhados, cheios de frio, numa terra que eles não conheciam, numa ilha de Malta. Eles começam a chegar ali àquela areia molhada, onde o mar ele batia não só nas rochas, mas onde o mar ele se envolvia com toda aquela areia. E eles olham e por momentos com certeza acharam que não iam ter qualquer conforto, que ali seria, quem sabe, o seu fim. Mas a Bíblia não nos fala por estas palavras, mas ela diz que aqueles homens daquela ilha acorreram para acudir aqueles homens e começaram a atear a fogueira,
começaram a atear uma grande fogueira para que todos eles se viessem a aquecer, irmãos. Para que todos eles viessem a ter algum conforto. Para que aqueles 14 dias eles viessem a serem nada diante do prazer que Deus iria dar naquele lugar. Quantos irmãos chegam em sofrimento meses e anos, mas de repente chegam à casa do Senhor e o fogo é acendido diante de ti, e todo o passado não é esquecido, mas ele é como colocado de lado para que tu venhas a ter novamente prazer. Irmãos, muitos deixaram de ter prazer nesta vida, muitos caminham, muitos andam, muitos olham, mas deixaram de enxergar com olhos de Deus, deixaram de caminhar com o caminhar de Deus, deixaram de falar com o falar de Deus. Então é necessário, muitas das vezes, quando chegamos a uma ilha, a ilha pode ser, quem sabe, uma igreja, a ilha pode ser, quem sabe, um lar onde está um irmão que te vai abraçar. A ilha pode ser um local de trabalho onde tu encontras um servo de Deus e ele te dá um abraço ali naquele lugar e diz: olha, a tua vida ainda tem esperança. Aquele calor que saía ali daquele lugar, era como se fosse, não está a dizer na palavra, mas era como se fosse a representação do Espírito Santo que iria preencher ali aqueles homens ali naquele lugar, irmãos. Diz a Bíblia que agora Paulo, ele juntamente com todos os outros irmãos, com todos os outros homens que estavam ali, ele vai agora apanhar vides para colocar também ele nas brasas, para ele colocar ali em cima daquela fogueira. Quando nós chegamos à casa do Senhor, muitos de nós fazem como Paulo fez, apanham as vides e colocam na fogueira. Mas Paulo, conforme está descrito na Bíblia, conforme ele joga aquelas vides no lume, naquela fogueira, salta uma víbora para a sua mão. Talvez você chegasse em um outro ministério, tentasse apanhar a sua vide, estar num pilar, varrer a casa de Deus, passar a esfregona no altar ou passar a esfregona, quem sabe, lá fora na igreja, e ninguém te reconheceu. Alguém falou, alguém tentou contaminar a tua vida, alguém tentou contaminar o teu ministério, mas diz a Bíblia, diz a palavra do Senhor, que quando a víbora toca na sua mão, ele sacode aquela víbora para a fogueira, para que a víbora ela fosse queimada, para que aquela palavra de maldição ela fosse jogada no fogo eterno, para que aquela palavra que iria contra si, contra a sua família, contra o seu ministério, que iria contra a sua vida, ela fosse destruída. E diz a Bíblia, irmãos, diz a palavra do Senhor, que a Paulo nada lhe tocou, nada lhe aconteceu, e Paulo continuou como se nada lhe acontecesse, irmãos. Manifestação do poder, da graça, da cura redentora do Senhor Jesus sobre a vida de Paulo. Irmãos, Deus vai te dar condição tal qual como Paulo, de outras formas diferentes, porque a igreja ela é constituída num todo, é como se fosse uma mão, nenhum dedo é igual, nenhum de nós é igual. O seu contributo para a obra do Senhor é diferente uns dos outros. Pode até pensar que é igual, eu ministro de uma forma, outro obreiro ministrará de uma forma completamente diferente, e então
todos estamos a contribuir para a obra do Senhor. Um louva, outra mulher louva, um jovem louva, uma criança louva para o Senhor, faz a obra do Senhor. Tu fica à porta a receber a igreja de Cristo, outro fica a abraçar, outro fica a amar, outro toma conta dos números de telefone, o outro faz algo completamente diferente, arranja algo para abençoar o irmão. Então é um todo, uma igreja que é um todo, de uma forma diferente. Talvez, irmãos, o povo, a igreja onde tu estavas, não via isso acontecer. Mas Deus, Ele está a olhar para a tua entrega, Deus está a olhar para aquilo que tu estás a fazer em prol do seu reino, conforme Paulo, ele estava a se entregar a Deus, conforme Paulo, ele estava a se entregar ao Senhor. É por isso, irmãos, que agora aquele povo que primeiramente começa a dizer: olha, não morreu no mar, é um assassino, vai morrer agora aqui com uma víbora na sua mão, vai morrer inchado, vai morrer ali daquela víbora, vai morrer daquela mordida. Mas depois aquele mesmo povo que o estava a julgar, que o estava a incriminar, ele teve que ver a vitória em Paulo. Muitos queriam, quem sabe, te abater, mas muitos vão ter que ver a tua vitória. Muitos vão ter que ver aquilo que Deus tem na tua vida, aquilo que Deus tem para o teu ministério, aquilo que Deus quer fazer através de ti, irmão. Muitos vão ter que ver a tua alegria, muitos vão ter que ver a tua vitória. Eu agradecia que a igreja se colocasse de pé em nome do Senhor Jesus. Irmãos, Paulo curou a Públio, o principal daquela cidade. Quando Paulo ele cura aquele homem, o principal daquela cidade, muitos enfermos, eles acorreram a Paulo, para Paulo ele fazer algo que viesse também a transformar as suas vidas. A Bíblia não nos fala do tipo de enfermidade que aqueles homens eles sofriam. No entanto, as multidões procuraram a Paulo para que ele viesse a ser curado. E diz a palavra do Senhor que multidões eles foram curados. Quando você vem à casa de Deus, irmão e irmã, você vem à procura de algo. Você vem à procura da palavra de Deus e vem à procura também. Muitos chegam aqui enfermos, nós não sabemos, e vem à procura de uma cura. Vem à procura de algo diferenciado, vem à procura de algo que venha a transportar, a transformar a sua vida. Eu sei, irmãos, que quando chegam aqui, muitas das vezes, as pessoas muitas se encontram sem esperança, muitas já não sabem o rumo que há de tomar nas suas vidas. Às vezes uma situação ou outra que acontece dentro do seu lar e que o próprio casamento acham que é o fim. Muitos ficam viúvos, outras viúvas, outros perdem filhos, outros perdem pais, outros perdem um amigo que amavam muito, irmãos. Muitos perdem familiares aos quais tinham um amor, um carinho tão grande por eles. Mas, irmãos, tudo isso não é o fim. Isso é uma tempestade que aconteceu na tua vida para te levar para um novo caminho, para te levar a edificar outras vidas, para te levar a fazer algo, irmãos, para te levar a fazer algo sobre a vida daqueles que estão desesperados lá fora. Existem multidões, irmãos, sempre nós falamos isto, eu e muitos obreiros aqui falam, que existem multidões que estão desesperadas, angustiadas, são maltratadas. Existem muitos que estão na mendigagem, não têm futuro na sua mente, que algo de bom lhes vai acontecer. Mas uma coisa eu te digo, quando vêm para a casa de Deus, sempre alguém é transformado, sempre alguém é edificado, sempre acontece algo em que aquele dia é um novo recomeço, é uma nova vida, é uma nova existência.
Porque quando se entregam, quando se dedicam a Deus, quando vêm para perto do Senhor, para perto do altar e dizem: Senhor, eis-me aqui neste lugar, Pai, a partir de hoje eu vou-te servir, eu vou-te louvar, eu vou-te adorar. Saiba de uma coisa, a tua vida nunca mais será a mesma. Eu pertenço a um outro ministério, eu sou servo. Servo é quem serve a Deus, não é servir ao homem. Para ser servo é para servir ao Senhor. Servir ao Senhor não é quando você quer. Servir ao Senhor é todos os dias da nossa vida. Temos que servir ao Senhor. Não é quando você diz assim: hoje eu vou ali servir a Deus. Você está a aprender que a partir de hoje, servir a Deus é todos os dias da nossa vida, em todos os momentos. Eu iria perguntar aqui algo. Eu creio que na casa do Senhor, quando o Senhor Ele sempre toca ao nosso coração, Ele me toca na minha alma, é porque alguém precisa se reconciliar com o Senhor. É porque alguém precisa de se entregar a Deus, reconhecer Jesus como o único Filho de Deus. Então eu te pergunto aqui nesta noite, eu agradecia que a igreja se colocasse, fechasse os vossos olhos neste momento, por momentos, para que alguém que sentir de vir aqui à frente não se sinta constrangido, porque esta é a casa do Senhor.